Casas iniciadora e revisora no processo legislativo brasileiro. O processo legislativo no Brasil segue regras bem definidas, sendo um procedimento detalhado na Constituição Federal de 1988. Um dos elementos centrais desse processo é a definição de qual casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, atuará como casa iniciadora e qual será a casa revisora. Esse aspecto é de fundamental importância, pois qualquer desrespeito às normas constitucionais referentes ao processo pode acarretar a inconstitucionalidade formal de uma lei. No contexto legislativo brasileiro, tanto a Câmara quanto o Senado podem, em tese, atuar como casa iniciadora ou revisora, dependendo de quem propõe o projeto de lei. A casa iniciadora é aquela que recebe o projeto em primeiro lugar, enquanto a revisora é aquela que analisa a proposta depois de sua aprovação pela primeira casa. Essa definição é estabelecida com base no proponente do projeto de lei, seguindo regras constitucionais claras. Quando o projeto de lei é proposto pelo Presidente da República, pela iniciativa popular, por deputados federais ou comissões da Câmara, pelo Supremo Tribunal Federal, STF, pelos tribunais superiores ou pelo Procurador-Geral da República, PGR, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Já no caso de projetos propostos por senadores, a casa iniciadora será o Senado Federal. Essa distinção é crucial, pois o não cumprimento das regras sobre a casa iniciadora pode resultar em uma inconstitucionalidade formal, o que invalidaria a lei criada. A inconstitucionalidade formal ocorre quando há um erro no procedimento legislativo estabelecido pela Constituição. Por exemplo, se um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República tramitar inicialmente no Senado, quando deveria ter sido encaminhado à Câmara dos Deputados, essa lei será formalmente inconstitucional, mesmo que o seu conteúdo seja de interesse público e amplamente aceito. Esse tipo de vício é considerado insanável, ou seja, não pode ser corrigido após a sanção presidencial. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 64, descreve de forma detalhada as situações em que a Câmara dos Deputados deve ser a casa iniciadora. Da mesma forma, há dispositivos que indicam quando o Senado Federal deve ser a casa iniciadora, especialmente em casos de projetos apresentados por senadores. A observância rigorosa dessas normas é essencial para garantir a validade das leis aprovadas. A importância dessa definição é reforçada pela necessidade de que o processo legislativo seja conduzido com transparência e dentro dos parâmetros constitucionais. As casas legislativas desempenham papéis distintos, e o equilíbrio entre essas funções é um dos pilares do sistema bicameral adotado pelo Brasil. Qualquer desvio nas etapas previstas pode comprometer a legitimidade da norma. Outro aspecto relevante é que, ao contrário das emendas à Constituição, que não estabelecem de forma rígida qual casa deve iniciar o processo, as leis ordinárias e complementares possuem regras claras quanto à casa iniciadora e revisora. O não cumprimento dessas regras leva a consequências sérias, uma vez que a Constituição não permite que uma casa substitua a outra arbitrariamente, pois o bicameralismo é um princípio constitucional que visa garantir a ampla discussão e revisão dos projetos. O processo legislativo, além de ser formalmente regrado, também requer uma análise de mérito que ocorre tanto na casa iniciadora quanto na revisora. Nesse sentido, cabe às duas casas, no momento adequado, exercerem suas funções de examinar o conteúdo das propostas. No entanto, quando a formalidade do processo é violada, o exame de mérito perde sua relevância, já que a inconstitucionalidade formal é suficiente para invalidar a lei. Um exemplo prático ajuda a ilustrar a questão. Imagine um projeto de lei proposto pelo Presidente da República que tramita inicialmente no Senado Federal, quando deveria ter sido enviado à Câmara dos Deputados, conforme estabelece a Constituição. Mesmo que o projeto seja aprovado pelas duas casas e sancionado pelo Presidente, essa lei será inconstitucional. Não importa se o tema da lei é de grande relevância social ou se conta com amplo apoio popular, o desrespeito às regras do processo legislativo torna a lei inválida. Essa situação pode parecer frustrante para muitos, especialmente quando o conteúdo da lei atende a demandas sociais urgentes. No entanto, a Constituição Federal de 1988 prevê esses mecanismos para garantir que o processo legislativo seja conduzido de maneira organizada e respeitosa à separação de poderes e ao princípio do bicameralismo. A violação de tais regras é uma afronta à ordem jurídica estabelecida, e por isso deve ser combatida. Em termos de provas e concursos, essa temática costuma ser cobrada de forma específica. Muitas questões de provas abordam o papel das casas legislativas no processo de tramitação dos projetos de lei e a definição de qual casa atua como iniciadora e revisora. A atenção ao detalhe é fundamental, pois a resposta correta muitas vezes depende da compreensão precisa das regras constitucionais, especialmente aquelas relativas ao artigo 64 da Constituição.
É comum que questões em concursos perguntem, por exemplo, se determinado projeto de lei proposto pelo Presidente da República pode ser rejeitado por um erro formal de tramitação, como ter iniciado no Senado em vez da Câmara. A resposta, nesse caso, seria afirmativa. A inobservância das normas processuais resulta em inconstitucionalidade. Esse é um ponto recorrente em provas de direito constitucional, especialmente no que diz respeito ao processo legislativo. Além disso, a iniciativa popular, que permite que os cidadãos apresentem projetos de lei, também segue as mesmas regras quanto à casa iniciadora. Projetos de iniciativa popular sempre começam pela Câmara dos Deputados, conforme previsto na Constituição. A importância da participação popular no processo legislativo é clara, mas essa participação deve respeitar os trâmites constitucionais para que o projeto tenha validade. Assim, o estudo detalhado das regras sobre a iniciativa legislativa, as casas iniciadora e revisora, e as consequências do não cumprimento dessas regras é essencial para quem deseja se aprofundar no direito constitucional e para aqueles que se preparam para concursos públicos. A compreensão dessa temática é vital não apenas para a aprovação em provas, mas também para o exercício consciente da cidadania e a defesa da ordem constitucional no Brasil. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!